Então vamos à atividade que vocês vão fazer. Vai valer 2,5 pontos na nota de vocês. Então tem a primeira atividade que vocês fizeram na semana passada, no primeiro trabalho. Esse segundo trabalho, agora que eu vou pedir para vocês, ele vai abordar as questões referentes ao modo de produção artesanal e às corporações de ofício. Então, para que vocês possam fazer com qualidade o trabalho, vocês têm que entender o que é o modo de produção artesanal. Então, a gente viu que durante o feudalismo do século V ou do século X, a produção das pessoas era voltada para a subsistência, era feita no feudo. Então, se alguém precisasse de um vestido ou de uma roupa, ela mesma, o camponês fazia. Se ele precisasse de uma ferramenta, ele mesmo fazia. Se ele precisasse de alimentação, ele mesmo produzia a alimentação dele. Então era uma produção voltada para a subsistência dentro dos feudos, buscava-se aquela autossuficiência. A gente viu que o crescimento das cidades, abrindo espaço para aquele período que a gente chama de Baixa Idade Média, o crescimento das cidades, vai possibilitar o desenvolvimento de novas atividades econômicas, o comércio e o artesanato. Surge assim uma nova maneira de produzir, a produção artesanal, o modo de produção artesanal. Ok? Então, primeiro, para fazer o trabalho, vamos focar nisso, entender o que é o modo de produção artesanal. Tá? Sobre isso daí, eu fiz um pequeno vídeo para os terceiros anos, quando a gente fala, no ano que vem vocês vão ter que ter isso daí na cabeça de vocês para entender o processo de industrialização. Então, quando eu fiz um vídeo de industrialização para os terceiros anos, eu abordei isso. Vou colocar um trechinho aqui para vocês. Espero que vocês tenham lembrado dos mestres artesãos e a maneira como eles produziam. Nós estudamos isso no ano passado. Então, algumas características do trabalho artesanal a gente precisa recuperar. Primeira coisa, o mestre artesão, ele era dono de uma oficina. Para que ele pudesse trabalhar, ele precisava ter os próprios meios de produção. Então, o mestre artesão, ele era dono dos próprios meios de produção. Se ele fosse um bom profissional, seus produtos iam ser procurados, os mestres artesãos podiam contratar ajudantes. Havia 2 tipos de ajudantes, nós vimos no ano passado, os aprendizes e os jornaleiros. Os aprendizes não recebiam salário, eles trabalhavam em troca do aprendizado. Depois que concluíam o aprendizado, eles faziam uma obra-prima. Se fossem aprovados, podiam se tornar mestres artesãos. Mas como eles não tinham salário, muitas vezes eles continuavam trabalhando como mestre, não mais como aprendiz, porque já estavam formados, se tornavam jornaleiros. Jornaleiro, a palavra vem daquele que ganha por uma jornada diária de trabalho. E no final desse processo, o mestre artesão era dono daquilo que ele produzia. Ele fazia o que bem entendia com o produto do trabalho dele, pertencia a ele. Se ele quisesse vender, ele vendia. Se ele quisesse dar para a namorada, ele dava para a namorada. O produto era dele. A gente viu também que esses mestres artesãos, para se organizarem, eles formaram associações chamadas corporações de ofício. Relembrando isso daí, a gente tem que ver que esse sistema produtivo do modo de produção artesanal, ele não se caracteriza por ser altamente produtivo. O artesão, ele trabalha no ritmo dele, ele produz na medida do que ele necessita.
Ainda mais no início do sistema, cujo objetivo não era enriquecer, mas sim garantir o sustento dessas pessoas. Então é um breve retrato de como era o modo de produção artesanal. Vou destacar aqui algumas coisas. Primeiro, quando o artesão ele sai lá do feudo, vai para a cidade, abre a sua oficina, que ficava na casa onde ele morava, tinha um cômodo lá onde ele produzia, ele não produz mais para subsistência. Por exemplo, se o artesão é um sapateiro, ele não vai comer o sapato dele, ele não vai usar só ele o sapato que ele produz. Ele produz agora para o mercado. Então veja, muda o objetivo da produção. A produção não é voltada mais para a subsistência, é para o mercado. Então o sapateiro lá, o artesão, ele queria enriquecer? Ainda não. O objetivo é produzir, vender esses produtos pelo justo preço, lembra a doutrina da igreja? Pelo justo preço e dessa forma sobreviver. Então esse modo de produção artesanal, ele é um intermediário entre a produção de subsistência e a produção voltada para o lucro que caracteriza a nossa sociedade capitalista. Eu preciso entender isso. E também gostaria de destacar que o local de trabalho do artesão é a oficina, mas para produzir ele precisava ter os meios de produção. Os meios de produção, aquilo que é necessário para ele produzir. Então o que ele precisa para produzir? O local de trabalho, a oficina, ferramenta e matéria-prima. Então o mestre artesão, ele não é um empregado de ninguém. Ele trabalha, ele é um trabalhador que trabalha por conta própria porque é dono dos seus próprios meios de produção. E ele pode ter ajudantes, os aprendizes e os jornaleiros, que vão trabalhar junto com o mestre na produção, seja do sapato, tecido, vela, qualquer que seja o ofício. Para defender os seus interesses, esses artesãos formavam associações chamadas corporações artesanais ou corporações de ofício. Então, lembram que essas atividades elas precisam de liberdade e os burgueses, entre eles os artesãos, eles se organizavam para defender seus interesses. Para isso eles formavam essas associações. Então o trabalho que nós vamos fazer agora é tentar entender o modo de produção artesanal a partir de análise de um documento. Vocês vão ler trechos de um documento de 1364, eu não estou com ele aqui na mão, ele está digitalizado, 1300 e pouco, acho que 1324, 64, da cidade de Londres. É um estatuto, um documento com as regras que regiam uma corporação de ofício, uma corporação artesanal. Então, lendo esse estatuto, a gente pode ter uma ideia mais ampliada de como funcionavam essas corporações, para que elas serviam, qual que era o objetivo delas, certo? Então, qual vai ser a missão de vocês? Então, tem lá o estatuto com alguns itens, acho que são seis itens. Vocês vão ler cada item desse estatuto, está no texto que eu publiquei aqui, e a partir dessa leitura vocês vão fazer 2 níveis de interpretação. Primeiro vocês vão interpretar o que o item está falando. Por exemplo, lá, o item 2 está falando e nenhum estrangeiro trabalhará no dito ofício se não tiver sido admitido à cidadania do local e não tiver sido aprendiz. Então você tem que entender que ele está falando o seguinte, que ninguém que fosse de fora de Londres, da cidade, poderia trabalhar naquela profissão. A profissão é curtidor de couro branco, era o pessoal que trabalhava o couro, para que o couro pudesse se tornar uma matéria-prima para outros artesãos, como fabricante de bolsas, fabricante de sapatos, por exemplo. Então esses curtidores de couro branco, eles fizeram uma corporação de ofício. Essa corporação de ofício tinha um documento que orientava a ação dela, chamado Estatuto, e esse estatuto tinha uma regra que falava que ninguém que fosse de fora de Londres
e não tivesse sido aprendiz, poderia trabalhar como curtidor de couro branco. Então você tem que entender o que o Estatuto está querendo dizer, primeira coisa. E daí o segundo nível de interpretação é você vai se perguntar sobre para que essa regra servia. Por que será que proibiam as pessoas que eram estrangeiras de chegar e ir trabalhando naquela profissão? Por que será que existia essa regra? Então, é tentar entender. É lógico que nem sempre vocês vão chegar a uma conclusão, eu espero que cheguem, obviamente, mas não tem problema se não chegar na conclusão correta. O que eu quero é que vocês pensem sobre essas regras e por que elas foram feitas. Qual o objetivo delas? O que elas queriam produzir? O que elas ensinam para a gente sobre as corporações de ofício? Okay? Então vocês vão responder isso daí numa folha de caderno, caprichem na letra, vão fazer uma foto e postar lá na área, na sala de aula de vocês, do Google Sala de Aula, específico da sala de vocês, aquele mesmo que vocês postaram a atividade anterior, a atividade do bimestre passado, certo? Então vocês vão colocar essa atividade lá. Então, prestem atenção. São dois níveis de interpretação. Vocês vão ler as regras do Estatuto, e vão tentar pensar para que fizeram aquela regra. Entender a regra e tentar pensar por que fizeram essa regra. Algumas palavras vão aparecer lá, que é lógico que é um documento de 1320 e poucos, então é um documento que tem uma linguagem daquela época. Dito ofício. Dito ofício é curtidor de couro branco. Alcaide. Alcaide é o prefeito da cidade. Intendentes são as pessoas que ajudam o prefeito a administrar a cidade. Então vai aparecer algumas 7 dinheiros. É a quantidade de dinheiro, aí, a moeda da época lá de Londres. Então vai aparecer algumas expressões aí que vocês vão ter que tentar entendê-las dentro do contexto que elas são colocadas, certo? Então, qualquer dúvida vocês postem aqui no próprio Google Sala de Aula, essa dúvida, eu tento resolver. Mas antes de postar a dúvida, leiam com atenção o que está sendo pedido. Leiam os textos, porque se não ler, não vai entender mesmo, não tem jeito. Depois da leitura, talvez vocês podem até ter dúvidas, mas talvez essas dúvidas sejam bem menores. Tá ok? Então, bom trabalho para vocês.